Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com o coração muito feliz que nós estamos aqui nos reunindo neste momento para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos, que a paz do Cristo possa estar em nosso coração, se fazer presente dentro do nosso lar, com a nossa família, e que nós possamos, meus irmãos, ter um pouquinho mais de paciência no nosso dia, na nossa vida. Lembrarmos sempre de Jesus, que tudo enfrentou com muita paciência. E meus amados irmãos, hoje o nosso tema será esse, os 2 pilares para a paciência. Uma virtude que acredito que todos nós temos que trabalhar um pouquinho para desenvolvê-la ainda em nosso coração, em nossa alma. Porque com frequência, meus irmãos, acontecem coisas no nosso dia a dia. A gente enfrenta umas situações que realmente nos deixamos ali perder a paciência, que nos deixamos levar pela revolta, pela impulsividade da resposta, que nos deixamos levar por aqueles sentimentos tão ruins como a raiva, a ira ou até mesmo a tristeza. Então, meus irmãos, acontece com frequência de nós às vezes ficarmos conturbados interiormente por coisas do cotidiano. E são coisas, meus irmãos, que nos acontecem que se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, não ficaríamos tão conturbados e perturbados interiormente. Às vezes, acontecem situações no nosso dia que se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, não geraria tantas consequências ruins e não ficaríamos tão perturbados. Por isso, meus irmãos, hoje aqui nós vamos trazer alguns trechinhos de uma mensagem do nosso querido Espírito Emmanuel. Eu digo que é uma mensagem, mas é um ensinamento isso aqui pra gente, porque Emmanuel ele traz exemplos de coisas que podem realmente nos perturbar interiormente e que se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, meus irmãos, as coisas ficariam um pouquinho mais em paz. Teríamos um pouquinho mais de compaixão, um olhar novo daquela situação. Então, Emmanuel ele vai trazer aqui um ensinamento mesmo para a nossa alma. Então, lá no livro Segue-me, meus irmãos, e eu gosto sempre de mostrar as obras, é esta obra aqui, Segue-me. Essa versão ela é um pouco mais antiga, já temos uma versão mais atual dela. Uma obra psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. E nesta obra, Emmanuel ele traz a seguinte mensagem para todos nós aprendermos, meus irmãos. Olha o que ele diz. Se formos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do seu gesto irrefletível, ao invés de formularmos exigências das quais viremos talvez unicamente a perder a própria tranquilidade? Meus amados irmãos, olha o que Emmanuel está colocando para a gente aqui nesse primeiro ensinamento dele. Algo que pode acontecer com todos nós. Se nós formos injustamente desconsiderados, ou seja, injustamente alguém nos trata mal, nos xinga, injustamente alguém age de má fé com a gente, ou acaba falando palavras afiadas, doloridas para nós. Emmanuel coloca assim, não é melhor ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância e deixar que esse irmão, ele mesmo vá revisar o gesto irrefletido dele? Porque, meus irmãos, se nós, quando falamos algo, depois ficamos pensando, nossa, será que eu devia ter dito isso? Nossa, será que essa minha palavra não foi doída? A gente não fica refletindo, às vezes, coisas que falamos no calor do momento e nos arrependemos? Os nossos irmãos, o próximo, isso também pode acontecer. Então o irmão está dizendo assim, olha, se alguém agiu de uma forma que nos feriu, que nos machucou,
Não é mais válido nós termos paciência e deixar que esse irmão reflita sobre o ato dele? Que ele chegue, através dessa reflexão, no arrependimento? Não é mais fácil deixar ele com a consciência dele, ao invés de nós irmos lá, tirarmos satisfação? Queremos impor o nosso ponto de vista ou ficar nos justificando muito? E isso vai acabar nos tirando a nossa própria tranquilidade? Ficaremos às vezes mais perturbados. Então Emmanuel nos ensina o seguinte: muitas vezes passaremos por situações desconfortáveis, em que o outro está estressado com a vida dele, às vezes ele está passando por uma dificuldade e acaba descontando. O reflexo da dificuldade que ele está passando, ele reflete isso na gente com palavras, com atitudes, e isso acontece, meus irmãos. Emmanuel nos diz um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, porque todos nós, em algum momento da vida, iremos refletir os atos impulsivos de raiva que nós tivemos, e aí vem o arrependimento. Então, Emmanuel está dizendo, olha, cada um segundo sua consciência, a gente não precisa ficar em muitas situações se justificando muito, querendo impor o nosso ponto de vista para mudar a opinião do outro. Muitas vezes isso vai ser em vão. Então, isso vai tirar a nossa tranquilidade. Então, cabe a nós um pouquinho mais de paciência e não perder a tranquilidade nos deixando levar pelo calor do momento. Emmanuel traz outra experiência aqui, outra situação. Ele diz assim, olha, se formos ofendidos, por que não nos colocarmos por suposição no lugar daquele que nos fere? Isso aqui é um grande exercício de paciência para todos nós, porque quando nós somos ofendidos, na maioria das vezes o nosso primeiro ato é de reagir a essa ofensa. Seja também ofendendo, xingando, retrucando, falando mal do outro, nós reagimos muito. Aí Emmanuel nos convida para um exercício de paciência, meus irmãos. Ou seja, colocarmos-nos no lugar daquele que está nos ofendendo. Um grande exercício de compreensão isso, de compaixão também. Como dissemos, será que esse irmão ele está passando por uma dificuldade na vida dele? Como que é dentro do lar? Como que está a situação na vida dele? Será que ele tem esse esclarecimento que nós estamos tendo aqui sobre paciência, sobre o Evangelho, sobre Jesus? Será que foi conversado com ele sobre um pouquinho mais de tolerância e cuidado com as palavras? Então, meus irmãos, nos colocar no lugar dele. E como diz Emmanuel, um grande exercício de paciência é isso. Porque aí não retrucamos, não reagimos de forma muito impulsiva. Um outro exemplo aqui, meus irmãos, e eu vou até... Emmanuel traz vários, eu vou citar 3 aqui, este é o último para nós. Emmanuel coloca assim: quando incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão do outro, às vezes com o agravo de nossos problemas? Meus irmãos, por outras palavras, Emmanuel está dizendo assim, muitas vezes nós seremos incompreendidos. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos atos vão ser incompreendidos pelo próximo. E também agimos muito de forma reativa. Quando somos incompreendidos, ficamos tentando nos reafirmar a todo momento para o outro, mostrando que a opinião dele está errada quanto a nós. Não é verdade? E Emmanuel diz assim, olha, ao invés disso, não é mais aconselhável silenciarmos e continuarmos o nosso caminho, fazendo o nosso trabalho, cumprindo os nossos deveres, os nossos compromissos, e com o tempo, esse irmão ele tirará as próprias conclusões e verá que às vezes estava equivocado quanto a gente? Meus amados irmãos, um grande exemplo disso para todos nós é Jesus. Jesus, não só há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui conosco, mas ainda nos dias atuais. Jesus é muito incompreendido ainda.
E aqui eu vou voltar o olhar para quando ele esteve presente aqui conosco. Jesus foi muito incompreendido. Quantas vezes ele estava ali pregando a boa nova e as pessoas caçoavam dele, riam, chamavam ele de mentiroso, de feiticeiro. E isso é narrado para a gente em detalhes na obra Boa Nova, do querido Humberto de Campos. Jesus, cumprindo ali o teu dever, a tua missão divina, e sendo incompreendido, pessoas chamando ele de mentiroso, chamando ele de feiticeiro, e Jesus sabia que ele não era, meus irmãos, que ele estava ali em uma missão. E aí, vamos refletir, o Cristo ia em pessoa que não compreendia ele para tentar mudar o ponto de vista dessa pessoa? Não. Jesus continuava o trabalho dele, o serviço dele. Jesus continuou a sua missão, continuou o seu trabalho. O foco dele era no dever divino que ele tinha que cumprir. Se alguém não acreditou, se alguém compreendeu ele, se alguém não aceitou, ele continuou o serviço. E nada melhor do que, com o tempo, os olhos se abrirem e verem que ele realmente é o nosso guia, o nosso modelo da nossa humanidade. Meus irmãos, é o grande exemplo para todos nós que, quando incompreendidos, para a gente não perder a paciência, não tirar a nossa paz por causa disso, tentando mudar a opinião do nosso irmão. Mas vamos continuar fazendo a nossa tarefa, o que nos cabe, e com o tempo trará a resposta para o próximo quanto à visão dele sobre nós? Não é melhor? É o exemplo que Jesus nos ensina, meus irmãos. Quantas vezes já ouvimos: você desiste de tudo. Não, você não vai para frente com isso. Ou quantas vezes ouvimos: você não vai dar conta. Por que você fez isso? E às vezes são coisas tão boas que estamos fazendo em nossa vida para nos desenvolver e somos incompreendidos pelo próximo quanto a isso. Desacreditados. E nada melhor que o tempo. Quantas vezes a gente também, depois de um tempo, ouve: nossa, eu achava que você não ia dar conta e olha só, agora que deu tudo certo. Nossa, eu tinha visão assim de você, mas agora te conhecendo, eu tenho outra visão. Nada como o tempo. Continuemos com as nossas ações no bem, com os nossos compromissos e com os nossos deveres. O tempo, ele encaminha, meus irmãos, de abrir os olhos da alma de todos nós, inclusive o nosso. E Emmanuel, ele vai encerrando essa mensagem dele, como eu disse, eu trouxe só uns fragmentos dela pra gente. Ele vai encerrando dizendo: em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância. As duas forças básicas da paciência. Serenidade e tolerância são os dois grandes pilares da paciência. Se desejamos ser mais pacientes, tenhamos no dia a dia mais serenidade, mais tolerância. Deixemos de lado querer controlar a tudo, querer controlar a opinião do outro, querer controlar o que o outro pensa, querer impor sobre o outro. Deixemos de lado o orgulho, tenhamos um pouquinho mais de serenidade e tolerância, e aí veremos a paciência florescer em nosso coração. Bom, meus irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades no dia a dia. Com serenidade e tolerância, com a gotinha de serenidade na alma, com a gotinha de tolerância no coração, a gente passa por tudo com muito mais paciência. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada na passagem do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. É a passagem da paciência, meus irmãos. Bom, essa mensagem também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, neste momento que compartilhamos essa reflexão do Evangelho. Tenhamos todos um dia em paz com Jesus, meus irmãos. Que assim seja.